esse tipo de discussão entre juro simples e composto, se pode ou não um juro composto, é um negócio, é ultrapassado. Gente, isso é uma questão de responsabilidade. Nós não podemos estar decidindo, os magistrados, de um modo geral, não podem estar decidindo sobre assuntos e que eles têm, às vezes, pouco ou nenhum conhecimento. Eu vou conversar agora com o professor José Dutra Vieira Sobrinho, que é economista e também professor de matemática financeira, sobre toda essa polêmica que envolve a negociação das dívidas de municípios e estados e a forma de pagamento dessas dívidas, né? A polêmica é em torno da cobrança de juros simples ou compostos. O que o senhor defende? O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento e desenvolvido. Entre esses países, é o único que ainda tem essa história de fazer restrição à capitalização de juros. Não se poderia, a rigor, utilizar juros compostos. Isso não existe. O México, por exemplo, que é um país numa posição muito semelhante ao nosso, o México já aboliu isso em 1997. Não existe essa história de anatorcismo, cobrança de juros sobre juros não pode. O Brasil ainda continua nessa teimosia. E como reflexo dessa teimosia é que tivemos uma grande discussão neste país, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, se usaria um índice de preços, um indexador, né, calculado com base em juros simples ou composto. Isso não existe. Esse tipo de dúvida não poderia existir. Todos os países do mundo, quando constroem um indexador, um índice, seja de preço, seja calcado numa moeda, como variação do dólar, por exemplo, ou na nossa tradicional taxa Selic, tudo isso é acumulado exponencialmente. Não existe cálculo como foi proposto, em que o índice é calculado por soma das variações mensais. Isso não existe. O senhor elaborou um estudo e encaminhou um documento em nome da Ordem dos Economistas do Brasil ao Supremo Tribunal Federal, né? O que diz esse documento? Olha, nós encaminhamos isso ao Barroso, ao ministro Barroso, por uma razão muito simples. Porque numa reunião que foi feita no dia 27 de abril, em que praticamente todos os ministros falaram alguma coisa sobre o tema, o ministro Barroso foi aquele que se posicionou de uma maneira muito mais firme em relação a juros compostos, a favor de juros compostos, como não poderia ser diferente. Então, por essa razão, nós encaminhamos ao ministro Barroso esse trabalho. Esse trabalho trata basicamente dessa polêmica da renegociação das dívidas dos estados com a União, em que um estado, o primeiro estado que foi Santa Catarina, pleiteou a construção, vamos dizer, de um índice, uma atualização de dívidas com base na variação Selic ou na taxa Selic acumulada por soma. Ora, como isso beneficiava e muito, né, o estado de Santa Catarina, é evidente que outros estados acabaram seguindo, como o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Você vê, nós estamos falando dos principais estados da União, pleitearam a mesma coisa. E isso que eles pleitearam absolutamente não tem sentido. Agora, este documento, uma carta aberta, pública, foi muito didático, né, encaminhado ao Supremo, explicando como se chegam aos juros simples e juros compostos, quase uma apostila. Como o senhor acredita que isso pode ter sido interpretado, toda essa didática? Olha, muita gente podia interpretar de maneira negativa. Por quê? Porque nós estamos encaminhando um documento ao principal tribunal nosso, que é o Supremo Tribunal Federal, e também a gente poderia ter encaminhado ao STJ. Então, muita gente acha que é muito simples, foi explicado didaticamente de uma maneira muito simples, mas é absolutamente necessário, porque ou eu estou enganado,
ou os nossos magistrados, de um modo geral, eu estou incluindo como magistrados, juízes, desembargadores e ministros dos 2 tribunais superiores. Salvo o melhor juízo, eu acho que esse pessoal tem uma extrema dificuldade de entender isso. Por isso, é absolutamente necessário que seja didático, e bem didático, porque o desentendimento é generalizado, e eu estou acompanhando esse assunto há bem mais de 20 anos. Então, essa polêmica entre o direito e a matemática financeira, ela é antiga. E você sabe que até hoje não chegamos a nenhuma conclusão. Então, é necessário que isso aconteça. Por quê? Um dos pilares do direito é a lógica. E a matemática é a lógica por excelência. Não tem como contrariar a matemática. E eu costumo dizer aos meus alunos, dou cursos, principalmente para alunos do direito, para advogados, né? Dou curso no INSPER, um MBA só para advogados. O que é que eu digo sempre para os meus alunos? Se algum artigo de lei contraria a matemática, revoga. Não tem outro jeito. E nós, no Brasil, ainda não chegamos a uma conclusão se pode ou não usar juros compostos. Só é uma afirmação, claro, o tempo não é suficiente para você colocar nenhuma prova ou tentar comprovar isso, mas é possível, é comprovável que, se utilizar um critério baseado em juros simples, com certeza nós vamos ter distorções incontornáveis. Juros simples é uma conta de padaria. Não é para ser usada no mercado financeiro de capitais. Tem que se usar juro composto, porque o mundo inteiro praticamente só usa juro composto. Se você pegar o caso específico do Brasil, você tem centenas e centenas de operações para aplicação de recursos, empréstimos e financiamentos de um modo geral, você tem centenas. A juros simples, dá para contar no dedo de uma mão as operações que são feitas a juros simples. Eu acho que um cidadão bem informado do mercado financeiro não conseguiria dizer para mim ou apresentar para mim 4 operações feitas a juros simples. E o restante, tudo é juro composto. Não existe isso. Então, no Brasil, nós precisamos acabar com essa polêmica. Professor, qual foi o retorno do Supremo a este seu estudo encaminhado para eles? Olha, como regra geral, é quase uma reclamação, quando a gente apresenta algum trabalho para um ministro isoladamente, seja do STJ ou do STF, normalmente você não tem retorno. Não tem retorno. Até eu entenderia isso. Um ministro, rigorosamente, não poderia responder para qualquer pessoa. Você imagina que eles recebam lá centenas e centenas de sugestões. Então, como que eles poderiam responder para uma pessoa? Vamos pegar uma pessoa física, dizendo o seguinte: olha, aquilo que você apresentou, aquele critério, eu acho que você está certo. Eles não vão fazer isso, não devem fazer mesmo. Mas eu acho que não custaria tanto o STJ quanto o STF recorrer aos especialistas de mercado para tentar resolver algum problema. E deixa eu te falar, é muito importante isso, é muito importante que nos ouçam isso. Essa assessoria seria absolutamente de graça. Eu tenho muitos amigos que são professores titulares, autores de livros, de trabalhos de grande projeção, que são professores na USP, na FGV, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade de Brasília, na Universidade de Minas Gerais. Por que não recorrer a esses especialistas, professores titulares, para que numa reunião com meia dúzia deles pudesse dar uma assessoria absolutamente gratuita? Esse tipo de discussão entre juro simples e composto, se pode ou não um juro composto, é um negócio ultrapassado. Gente, isso é uma questão de responsabilidade.
Nós não podemos estar decidindo, os magistrados, de um modo geral, não pode estar decidindo sobre assuntos em que eles têm, às vezes, pouco ou nenhum conhecimento. É uma questão de responsabilidade. Professor, qual pode ser o ônus para futuras gerações dessas dívidas de municípios e estados e levando em consideração toda essa polêmica na cobrança de juros? Olha, essas dívidas todas, esse déficit monumental dos estados, claro, da União, no Brasil é fruto mais da irresponsabilidade generalizada. O Brasil, como todos sabem, todos acompanham, mesmo o pessoal que reside em outros países tem acompanhado o Brasil, esse volume enorme de corrupção. Essa corrupção é resultante do quê? Da irresponsabilidade generalizada e que a sociedade normalmente assiste de camarote e não tem força e às vezes não tem nem conhecimento para propor alguma solução. Então, quando você tem irresponsabilidade nos estados, porque a gente tem uma lei que é a lei de responsabilidade fiscal. Ora, depois de se constatar, e nós constatamos agora, com esse volume de informações sobre as dívidas dos estados, a gente sente claramente que houve irresponsabilidade, que na verdade a lei de responsabilidade fiscal foi uma lei de mentirinha, tá certo? Que ninguém acabou seguindo. Em função disso, os estados se endividaram. Professor Dutra, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Gente, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né? Os nossos amigos, dando uma visão do que é o Brasil no que se refere a essas dívidas entre estados e a União. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.